paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero gravar uma breve palavra falando sobre sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6 de Gênesis, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Também eu leio aqui, quando Jesus falou em Lucas 17, 26, 27, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu todos. Quando nós olhamos para esta palavra, nós temos que lembrar de algumas características dos sinais que o Senhor fala. E falando dos dias de Noé, fala que toda a carne havia se corrompido sobre a face da terra. Quando se fala da carne, está falando de pessoas que não passaram pelo processo da regeneração em Deus, que não entregaram a sua vida a Cristo, que não frutificaram-se pelo Espírito Santo, que não entendem o pecado como pecado e acredita que os fins justificam os meios. Então, para isso, eu gostaria de te dizer que não há cidade na face da terra hoje que está livre de males comuns, tipo violência, sexo libertino, corrupção política e em todas as áreas de medicina, em todas as situações, e não tem uma cidade no mundo que não está livre do demônio do assassinato. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vemos cidades pacatas, que de repente está chegando aquele campoio de pessoas para assaltar bancos e aterrorizando a cidade. Aqui fala a palavra do Senhor, que no livro de Gênesis, que Deus viu que a terra estava corrompida, que tudo estava corrompido diante do seu caminho. Gênesis 6:11, o Senhor frisa o avanço da violência. Nesse país que está normal, pai matar filho, filho matar pai, mas isso nós vemos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, violência sexual contra a criança, estupros e morte. Nós temos, infelizmente, até lá deputados militantes falando que pedofilia é uma forma de amor. Nós estamos vendo que estupro tem em todos os países do mundo e tem alguns países que é livre. Então, quando nós olhamos para as cidades da terra hoje, para o comportamento humano, a corrupção do gênero humano, comiam, bebiam, festas, hoje é tudo coletivo, não é verdade? Casam, algumas pessoas ainda têm aquela visão, ainda que não conheça Deus, de instituir família, mas como Deus não está em todas, aumentou-se a corrupção do gênero familiar, divórcios sequenciados. Agora existe esses governos satânicos do mundo inteiro, inclusive no país, falando que família não importa a maneira, mas o importante é amar. E quando nós olhamos, nós sabemos que na época de Noé, na época de Sodoma e Gomorra, esses pensamentos perduraram. Então automaticamente veio o avanço da violência. O avanço da violência não está só na falta de cultura e de educação e de sobretudo Deus, não. Você pode ver que tem doutores, pessoas letradas, mas que cometem cada tipo de crime. Por quê? Porque ele não é desinformado, não é desinteligente, não é um desequilibrado. Aí a psiquiatria vai falar que era um distúrbio, quem sabe um distúrbio narcisista maligno, entre outras coisas. Então por aí nós vemos que na verdade, olhando pelo padrão da quantidade de pessoas de cultura, humanamente falando, e de recursos falando, envolvida em crimes
chocante. Nós mostramos aqui por Gênesis 6, 11, 12, Lucas capítulo 17, 26 e 27, que na verdade tudo é por causa da libertinagem, da maneira de que tudo vale. O exemplo de político que o fim justifica o meio, pessoas mentirosas, pessoas sem escrúpulos, traições em todas as maneiras, uma mentirinha para sobressair vale. Tudo isso nós sabemos que é a corrupção. A corrupção nós estamos vendo e detestando por causa da política. Mas seria bom se hoje aqui no Brasil nós olhássemos para o nosso gênero decaído e passássemos a odiar a nossa própria postura desumana, a nossa própria postura caracterizada no mal. E dentro disso, o Brasil, ele lidera hoje 10%, queridos, dos homicídios do mundo. Olha o ponto em que chegou o Brasil. Assassinato, homicídio, 50 mil homicídios nós temos aqui por ano, sendo que a maior parte deles é entre jovens de 15 e 24 anos. Nós temos no Brasil 7 bilhões, no Brasil não, no mundo, 7 bilhões de pessoas que não acreditam em Deus, que descreem em Deus, e as suas atitudes são de afrontas contra Deus, suas leis e seus princípios. Então nós observamos que esta geração está piorando e vai ser mais condenáveis do que na época de Sodoma e Gomorra, porque hoje generaliza e o mundo hoje é bem maior em seu número de habitantes contáveis, fora os lugares remotos habitáveis da terra. E nós sabemos que tem, nós mesmos não sabemos nem quantos indígenas tem no meio da nossa Amazônia. Então, dentro dessas coisas que estamos comentando, dentro dessas pequenas ilustrações, eu gostaria que você soubesse que toda a carne estava corrompida na época de Noé, nos seus dias está corrompido, mas em Lucas 17, 26, 27, Jesus fala que é característica dos sinais da sua volta: corrupção geral, violência, agravo, rebelião, teimosia e, sobretudo, senhores, a desumanidade total. Então eu oro com você e para você nesse instante. Senhor, nos dê graça, nos levante entendimento, nos ajuda a ser firme na Tua palavra. E sobre todas as coisas, como Davi um dia orou, Salmos 51, 10, cria em nós um coração puro, renove em nós o espírito reto, nos dê alegria da salvação, e em nome de Jesus, Pai, não retire de nós o seu Santo Espírito, mas que o Teu Espírito continue nos protestando contra o diabo, o pecado, o mundanismo e o eco. Desperta a nossa vontade para buscar a santificação, porque sem ela nós não veremos ao Senhor. Ainda dá tempo e nós te clamamos em nome de Jesus.